Tem o livro, tem a aula 1. Eu não sei porque a aula 2 não apareceu para mim, não salvou. E aí eu coloquei o slide que eu estava usando de cinética enzimática, que fala do gráfico de Michael Mendes, e um resumo aí que eu usei o pessoal de engenharia agronômica, que era mais um resumo de revisão, mas para quem quiser consultar, tá lá também um PDF, tá? Aí vocês ficam à vontade para utilizar o que vocês acharem melhor. Tranquilo? Quem não conseguiu acessar lá, eu coloquei agora há pouco aqui no chat, não sei se está aparecendo, o link e o código para acessar. Eu vou repostar aqui, para quem chegou agora, também não aparece. E aí é só entrar, beleza? E por lá também que nós vamos estar fazendo esse acompanhamento. Tranquilo? Então eu vou ver se eu consigo colocar essa imagem aqui. Talvez não. Não queria fazer isso. Vou dar uma ampliada nela. Né? Esse aqui é um gráfico similar ao gráfico de Michael-Menten, tá? Só que ele está dando aqui algumas características em relação a esse gráfico. O primeiro é que o azulzinho é a concentração de produto, né? É a concentração do produto. O vermelho é a concentração do substrato. O amarelo é a concentração enzima-substrato e o verde é a concentração da enzima, tá? Nos gráficos. O que pode ser observado aí nesse gráfico, então, é a seguinte relação, que ao longo do tempo, né, que ao longo do tempo, que é o eixo X, a concentração, vou colocar aqui, ao longo do tempo, a concentração de substrato, ela decai, não é isso? E a concentração de produto, ela aumenta. Mas lembrando que chega em um determinado momento, essa concentração atinge a chamada o quê? Lembrando da última aula, a chamada velocidade máxima, não é isso? Que é nessa velocidade em que ocorre a seguinte situação. Todas as enzimas estão o quê? Estão complexadas. Não é isso? Todas as enzimas estão complexadas. O que isso quer dizer? Que todas as enzimas estão ligadas aos substratos, seus respectivos substratos. E qualquer variação, né? Qualquer variação na concentração de substrato, pouco vai influenciar, ou quase nada, né? Pouco ou nada, dependendo do tipo de substrato e enzima. Certo? A gente observa então que em um determinado tempo, olha só, que aqui esse gráfico ele avalia então a enzima, que no início ela está em alta concentração, aí ela entra nesse complexo enzima-substrato, então a sua concentração decai, porém permanece constante, que é o tempo na qual você tem aqui, ó, um inverso ao outro. Ó, você avalia o gráfico verde ele decai e o gráfico amarelo ele sobe. Então, a enzima livre ela decai porque ela está sendo ligada ao substrato e a concentração de enzima substrato sobe. Aí se mantém constante. É nesse ponto que você tem o equilíbrio. Então é nesse ponto aqui, ó, daqui até aqui,
que todas as enzimas estão complexadas. A partir desse momento, ela atinge toda a conversão e decai novamente para uma baixa concentração. E a enzima livre começa a subir novamente a concentração inicial que se tinha. Tranquilo? Tá dando para avaliar o gráfico aí bem facilzinho, né? Aí eu vou colocar aqui uma questãozinha para vocês, para a gente trabalhar o gráfico, tá? Ah, o Doriel, não tá saindo áudio. Fala, Doriel. Não, só tô copiando por enquanto, tá? Tchauzinho Tá, aí. professor. Obrigado. Nada. Então, sabendo que a velocidade que você quer determinar da reação em um ponto específico é igual à velocidade máxima vezes a concentração do substrato, dividido pela constante de Michaelis mais a concentração do substrato, onde Km é a constante de Michaelis, sendo Km igual a K2 mais K2 menos 1 dividido por K1, onde K2 é o limitante da reação, expresse a limitação dessa reação quando K1 tende ao infinito e explicar o que acontece. E aí, o que você acha que vai ser desenrolado aqui, pessoal? Como é que você procederia na resolução dessa questão? Alguém tem algo em mente aí? Hum? E aí, meu povo, participar? Eu ainda tô lendo o que o senhor escreveu aqui, professor. Olha só, se o Km, se o Km é K2 mais K2 menos 1 dividido por K1, onde é que está o K2 e onde é que está o K1? Lembra lá do gráfico? Hum? Se vocês abrirem a apostila que eu anexei lá no Google Classroom, lá tem. Só abrir aqui, a mesma apostila.
Esse... Onde é que tá? Já vou achar. Para compartilhar com vocês aí. Rapidinho. Tem que cancelar esse atual compartilhamento para relembrar a última aula, né? Então aqui, voltando àquela aula da semana passada, isso aqui já está lá no Google Business Home para vocês, tá, beleza? A gente lembrou então aqui, ó, K2 e K1, pegou até aqui mais ou menos. Onde é que está o K2 aqui na reação? E onde é que está o K1? K2, ele diz para a gente o seguinte, K2 é o limitante. O que é o K2? É uma constante cinética. Não é isso que ele deu para a gente. E a gente viu que existe uma relação de proporcionalidade nessa primeira questão, que é bem aqui, que você vai chegar numa tentativa de ter uma linearidade na reação, não é isso? Que é uma certa, pode ser convertida em uma linearidade, que é representada por esse seguinte gráfico, de K2 é esse, K2 vezes a concentração de substrato, que se traduz nesse primeiro gráfico aqui, ó, né, de velocidade, que é o mesmo gráfico, né, só para quem não estava na próxima aula acompanhar a ideia. Então, é onde existe uma reação bimolecular. Qual é essa reação bimolecular? Que é essa ideia de enzima-substrato tendo enzima mais produto. Então, é a enzima que a gente está vendo lá naquele gráfico, é a enzima livre, é a enzima substrato e é o produto sendo formado. Então, você tem diversas situações a ser analisadas. Mas, nesse gráfico, a gente está analisando duas situações, que é essa reação bimolecular, que é a enzima substrato complexo, que é uma reação de reversível até o momento em que ela ocorre, e daqui para cá é uma reação irreversível, não é isso? Onde você tem enzima mais produto. Até esse momento aqui você tem uma reação reversível e a partir desse momento é uma reação irreversível. Nesse passo catalítico simples, que é essa reação primária aqui, você vai ter então uma constante cinética K2, que é uma constante que vai determinar então essa relação de proporcionalidade aí entre a velocidade e a concentração enzima substrato, tá? Sabendo também que ele é o valor máximo de reações enzimáticas catalisadas. Lembrando que essas constantes é o valor máximo de reações enzimáticas catalisadas por segundo, ou seja, a taxa máxima de reação, né? Em um determinado momento, você pode dizer então que aquela concentração ela atinge um equilíbrio, onde a concentração da enzima total pode ser equiparada à concentração enzima mais enzima substrato. Por quê? Porque isso aqui é enzima livre e essa aqui é a complexada, como a gente viu na última aula. E essa enzima complexada estava nessa taxa de enzima total, nessa concentração. Ela apenas foi complexada e está num sistema enzima-substrato, em paralelo à enzima livre. Ou seja, em um determinado momento você pode ter então uma solução concentrada, saturada, insaturada ou supersaturada, né? Que tudo vai depender então também do substrato. Então,
Por isso que a velocidade ela vai depender diretamente desse substrato para fazer a análise em relação à capacidade de conversão da reação. Então, existe um momento para o qual essa reação atinge a chamada velocidade máxima, que é a velocidade onde você tem, então, a capacidade máxima de taxa de conversão de um substrato em determinado produto. Não é isso? Lembrando lá da última aula, que ela pode ser delineada, então, por essa equação. Então, a tua velocidade de reação, ela vai depender também diretamente da velocidade máxima capaz de reagir. Porque essa velocidade máxima, ela depende, então, da constante K2 e depende da taxa da concentração de substrato. Beleza? Então, ela pode ser expressa da seguinte situação. A tua velocidade, ela pode ser K2 vezes enzima substrato, ou ela pode ser K2 sobre a constante de Michael-Mendes vezes a concentração da enzima e a concentração do substrato. Sabendo por quê? Essa constante trabalha essa relação das concentrações das, vamos dizer assim, das matérias-primas reacionais em sua forma livre, em função de Km, tá? Mas só que Km é expresso da seguinte forma: é K2 mais K menos 1 sobre K1. Ou é aproximadamente a concentração da enzima vezes a concentração do substrato dividido pela concentração enzima-substrato. Correto? Ou seja, quando K1 tende ao infinito, que é o que a questão está dando para a gente, eu estou te dizendo que essa concentração enzima-substrato está tendendo ao infinito. Então eu tenho um meio saturado, porque para acontecer isso, eu preciso que esse meio esteja saturado, porque se ele estivesse supersaturado em relação ao substrato, né, supersaturado em relação ao substrato, vou colocar aqui, não haveria complexação total. Não haveria complexação total. Por quê? Porque a concentração de enzima seria menor do que a concentração de substrato e, consequentemente, não haveria total capacidade de complexação. Tá? Lembrando, então, que esse K2 ele está em um ponto específico do nosso gráfico, que é aquele ponto inicial, certo? Mais ou menos nessa região. É a partir daqui que você consegue, então, delinear o K menos 1, o K1, desculpa, que é a parte da complexação, e a parte do substrato, que é a concentração do substrato, vai estar definida em função do inverso de K1, que é em relação a todo o processo de cinética enzimática. Tá? O que acontece, então, lá naquela questãozinha? Vamos pegar ela aqui. É que quando K1 tende ao infinito, né? Esse K1 tende ao infinito, K1 tendendo ao infinito. De uma forma bem grosseira falando, né? Então, teu Km vai ser K2 mais K2 menos 1, que é o mesmo K1 lá, né? Dividido pelo infinito, que é aquela taxa de conversão. A tendência é que o teu Km ele tenda a zero, porque algo dividido por infinito vai tender ao zero, né? Se você vai dividir 1 por infinito, por exemplo, vai dar um erro sistemático, porque não vai existir resultado, né? Vai ser uma divisão infinitesimal. Então, o teu Km tende a zero. Quando o teu Km tende a zero, você substituindo aqui na tua equação de Km, que é a constante de Michael-Mendes,
Então você já sabe que a tua taxa de conversão ela vai depender diretamente então de quem? Assim como dependia anteriormente, do substrato. Só que, né, substrato com substrato dá 1. Então o teu V0 vai se igualar à tua velocidade máxima. Então quando o teu K1, que é a tua constante de complexação, enzima substrato, tende ao infinito, o que é que acontece? Há uma tendência de a tua velocidade em qualquer ponto do gráfico se igualar à velocidade máxima. Deu para compreender essa etapa? Então, quando a tua constante 1, que é a tua constante de complexação, enzima substrato, tende ao infinito, há uma tendência de a tua reação atingir a velocidade máxima em qualquer ponto a ser definido do gráfico. Tá? Em paralelo, avalia-se então que aquilo que a gente falou aqui bem aqui é que o meio está saturado, né? O meio já está saturado, então toda a enzima está complexada. Tranquilo? Acho que deu para compreender esse exercício 1 aí, né? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Fica à vontade para perguntar. A hora é agora. Professor, sempre que o K foi o K1 ou o K2 que o senhor perguntou se K1, tendendo ao K1, infinito. K1. Sempre que o K1 tender ao infinito, vai acontecer isso que o senhor falou? É isso que vai acontecer. Isso é uma generalização mais grosseira, né? Que dificilmente você vai ter isso aí. K1 tendendo ao infinito é quando você tem uma concentração muito alta. Mas o que eu queria demonstrar é que se você tiver essa concentração muito alta em enzima substrato, um processo reacional tendendo ao infinito, então o que aconteceria? Em qualquer ponto da tua equação, você teria um ponto de velocidade máxima. Entendeu? O que isso significa? A gente vê o gráfico da seguinte forma, né? Ele dependendo de três constantes: K1, K-1 e K2. Só que, quando K1 tender ao infinito, a tendência é que ela atinja uma certa linearidade total de reação. Por quê? Porque a partir do momento que a reação acontece, não haverá variação dessa constante. E não havendo variação dessa constante, a tendência é que a reação permaneça no estado infinito, pode-se dizer assim. Então haverá uma linearidade. Entendeu? Lembrando que a gente está analisando isso em relação a um estado estacionário, tá, pessoal? Um estado estacionário, que é um estado no qual você está mantendo alguma das propriedades. Entre elas, pressão, temperatura, volume, por aí vai. Tá? Beleza? Beleza. Toda vez que você analisar essas questões, se estabelece um estado estacionário. Se não houver estabelecido, você então delinea o seu parâmetro, tá bom? Eu vou analisar dessa forma, eu vou analisar de outra forma. Tranquilo? Para entender aí, né? Eu vou pegar então outra questão. Vamos lá. Tranquilo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Vamos lá. Se considerarmos um tempo de reação que tende ao infinito, essa prova aqui eu passei para outra turma, que era a turma de bioquímica, sétimo semestre também, mas era outra turma. Eu não gosto de passar a mesma prova duas vezes, então eu estou mostrando para vocês para a gente resolver as questões que foi passadas, que vão servir de base também para avaliação de vocês, beleza? Então, se considerarmos um tempo de reação igual ao infinito, né? Esse tempo aqui, ó, esse eixo X, eu vou apagar aqui, aqui que já tem aqui, e usar só o gráfico lá. A gente trabalha. Se esse tempo, bora ver logo a pergunta, tende ao infinito, o que aconteceria
com a síntese de produto, de acordo com as enzimas presentes no meio. E aí, o que você acha? O que você acha que aconteceria aí se esse tempo tendesse ao infinito? Mas eu vou copiar aquela imagem de novo, porque isso aqui já não está. Tem que limpar tudo. O que você acha aí? Alguém acha alguma coisa? Ninguém achou nada? Nem povo. Nada, não vai sair nada daí. Zero. Não ia acontecer síntese? Tem certeza? Bom, eu tô inferindo do que o senhor falou, né? Por que não ia acontecer síntese? Eu tô imaginando aqui, devido ao que o senhor falou, do K1 tender a zero. Tu pode analisar de várias formas aí essa questão. Eu só te disse assim, analisa em relação às enzimas e ao tempo tendeu ao infinito, né? Vou colocar aqui infinito. O que você acha que ia acontecer? Analisa para mim aí. Tem várias formas aí de você poder analisar esse gráfico. Eu deixei ele, vamos dizer assim, a pergunta muito aberta. Eu não restringi ele a algumas situações. Primeiro ponto, olha só, observe esse gráfico que foi dado. O que acontece quando tu atinge a velocidade máxima? O que acontece aí nesse ponto? Quando tu atinge a velocidade máxima? O que você consegue observar, extrair do gráfico? Consegue extrair alguma coisa? Já falamos várias vezes sobre isso. É que a velocidade atinge uma constância. Uma constância, né? Isso aqui é uma constante. Ela não vai aumentar. Mas beleza. Só que observa em paralelo o que está acontecendo com a tua concentração de substrato aqui. O que é que aconteceu? Está diminuindo. Está diminuindo. Beleza. Olha só, existe um ponto aqui que a gente pode dizer, ó, que é bem aqui, ó. Onde os gráficos se encontram, que é nessa concentração de substrato, qual é a velocidade máxima? Ela vai nessa concentração, você tem uma velocidade máxima. Não é isso? Sim. Né? Não adianta dizer assim, eu posso ter mais, eu posso ter menos. Se eu tiver mais enzima, eu só consigo ter essa taxa de conversão. Se eu tiver menos, a velocidade vai se manter constante, porque ainda assim você vai ter a maioria das enzimas complexadas. Na verdade, a maioria, porque não todas, que você não vai ter substrato suficiente. Se você tiver uma solução supersaturada de substrato, ainda assim você vai ter a velocidade máxima, porque você vai ter essa ideia. Então a gente pode dizer assim, que nesse ponto aqui, que você atinge a concentração de substrato e o ponto que você atinge essa velocidade máxima, seria uma concentração ideal, né, para a reação acontecer. Então, primeiro ponto, existem várias formas de você responder essa questão. Primeiro, a velocidade máxima ela pode decair em relação à concentração de substrato, se não for mantida. Não é isso? Lembrem da equação, V0 igual a V máximo, substrato dividido por Km mais concentração de substrato. Olha só, se eu não manter essa concentração de substrato, quando diminuir essa concentração, o que acontece com a minha velocidade? Ela diminui, ou não é? Se eu igualar essa concentração a zero, o que acontece com a minha velocidade?
É zero. Então, ela vai decair em relação a se a concentração de substrato não for mantida. Ela decai em relação à equação, não é isso? Então, ela vai obedecer esse parâmetro. 2. Se o tempo for infinito, se você manter, então, se for mantida a concentração de substrato, a velocidade máxima será o quê? Mantida também, não é isso? Isso eu estou analisando em relação à concentração de substrato. Agora, eu vou analisar isso em relação à enzima, né? Ele diz assim, de acordo com as enzimas presentes no meio, se eu analisar em 1.3, que é só em relação à concentração das enzimas, esquece o substrato. Se as enzimas se manterem constantes, se a concentração de enzima manter constante, a velocidade máxima será mantida obedecendo a equação de V0. Onde depende, né, da concentração do substrato. Diretamente vai depender, mas a concentração da enzima, se ela for mantida constante, que dificilmente vai ser mudada, a não ser que essa enzima se degrade com o tempo, ela vai ser mantida obedecendo a equação de V0, ou seja, dependendo da concentração de substrato. Beleza? Então eram 3 pontos que você poderia analisar. Se você manter a concentração ideal, essa reação ela vai continuar acontecendo. Olha que você avalia isso. Você avalia isso em reações do tipo contínuas. O que são reações contínuas? São reações que estão na indústria acontecendo o tempo todo. Não se para o processo reacional, né? Você está sempre mantendo a reação, ok? Ou você pode ter uma reação que a gente chama reação embatelada. O que é uma reação embatelada? É o processo que ele começa, ele tem um início, mais o meio. Aqui ficou feio nesse início. Na verdade está tudo feio que eu estou escrevendo lá. Mais o fim. Quando você chega no fim, você faz o quê? Volta para o começo e repete. Você não está o tempo todo entrando e saindo produto. Geralmente, quando essas reações envolvem essa ideia de enzima, geralmente, não é uma constância. São reações contínuas. Mas eu vou te dar um exemplo de batelada, é o processo de produção de cerveja, né? O processo de produção de cerveja, às vezes, não pode ser contínuo, porque tem o tempo de maturação. Então, você para ali por um tempo para que a reação aconteça. Então, é uma reação embatelada. Agora, se você for trabalhar uma reação que aconteça mais rapidamente, por exemplo, produção de um medicamento que dependa de uma enzima, e se permitir, então, fazer essa conversão de forma bem rápida, você pode manter, então, a reação de forma contínua, tá? Explique quais fatores podem influenciar na velocidade de reação. E aí, pessoal? Quem é que lembra fatores? A velocidade, a temperatura e a concentração, né? Isso é bem simples, né, essa pergunta. Não, a velocidade não, quero saber o que influencia na velocidade. A concentração do substrato, né? Concentração do substrato. O senhor disse que se não for mantida, a velocidade também não é mantida. Exato. Concentração do substrato. O que mais pode influenciar? Temperatura? Lembrem,
lembrem que você tem que adotar dois tipos de possibilidades. Um estado estacionário, não é isso? A gente falou, onde não há variação de quê? Temperatura, pressão e volume. E aí vai depender basicamente da concentração de substrato, concentração de enzima, ou estado não estacionário, onde você vai depender então da temperatura, pressão e volume. Qual é o sistema mais adotado hoje para essas sínteses? É um sistema controlado, né? Porque as enzimas elas são sensíveis ao quê? A essas variações de pressão, temperatura, volume, tá? Principalmente a temperatura, né? Volume de quê? Pode ser o volume do substrato, um volume de. Você pode falar então da área específica, do tamanho do sítio ativo, enfim, tem vários fatores aí que podem influenciar diretamente no processo, tá? Bem fácil não, fácil, né? Letra A. Expresse matematicamente como pode ser efetuado os cálculos dos coeficientes cinéticos de consumo de substrato e da síntese de produto. Rapaz, olha só, tá tudo bem aqui, né? Praticamente nessa letra D e nessa velocidade. Não tinha muita onda aí nessa questão. Praticamente a resposta da letra A foi dada na letra D. Era isso aqui, ó. Coeficiente cinético, Km, K2 mais K1, V0, velocidade máxima, ou K2 vezes a concentração enzima substrato. Acabou. Não tinha muita história aí. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Observe a estrutura geral de um aminoácido. Vou pegar aqui esse pedaço e vou jogar para lá. Vamos lá. Letra 1. É uma molécula apolar. E aí, o que você acha? É uma molécula apolar? Sim, professor. Tem certeza disso? Se não for a letra C. A letra C tá certa. A letra C tá certa. Tu acha que é a C? Não, se não for a polar, a letra C tá certa, porque vai eliminar todas as outras alternativas. Tu diz? Tu acha que ela é apolar? Ou que ela é polar? E essa região aqui? São moléculas inorgânicas constituídas por átomos essenciais como nitrogênio e oxigênio. Podem ser considerados essenciais ou não essenciais. Onde os essenciais são os percussores da produção proteica no organismo humano. E aí? Os essenciais são percussores da produção proteica no organismo humano? O que você acha? E a letra 4. Existem 20 tipos de aminoácidos.
Dei uma lida lá naquela apostila que eu mandei para vocês. Essa 4 tá certa, professor. A 4 tá certa, né? É a mais fácil de todas. Vai ficar como exercício para vocês aí. A 3 também tá certa. A 1 e a 2. Os essenciais são os percussores da produção proteica. Não são os não os essenciais. Olha só. Observe os textos abaixo. O texto, né? Os textos abaixo e julgue as afirmativas. A quantidade total de energia no universo permanece constante. A equação de Gibbs diz que a variação de energia livre é igual à variação de entalpia menos a temperatura vezes ΔS. Em um sistema reagente, portanto favorável, pode-se dizer que a energia dos reagentes é maior do que a energia de produtos. Logo, a variação de entalpia pode ser negativa, verdadeiro ou falso. Em processos naturais, a entropia do sistema tende a ser maior que zero, o que ordena o sistema. Se a variação de temperatura for negativa, a reação é considerada exotérmica e a entropia do sistema é negativa. Em um sistema ideal, podemos considerar que não há variação de energia livre de Gibbs. São verdadeiras ABC ou D ou E. Tu já exclui a B, né? Porque a 1 é verdadeira. E aí eu deixo as demais para vocês. Isso aí vai ficar como exercício, tá, pessoal? Para vocês. Essa 1 e essa 2. Para vocês resolverem e relembrarem aí o conteúdo. Tranquilo? Onde é que tem esse conteúdo? É só pegar o livro do apostila, ou no caso o slide, e o livro que foi anexado lá no Google Classroom. Beleza? Eu vou pegar essas duas questões e vou colocar depois lá no Classroom, que aí vocês conseguem anexar as respostas. Tranquilo? Essa aqui dá para ter uma questãozinha que deixa bem fácil a resposta, né? Então você avaliar com cuidado essa das proteínas, que você chega fácil aí a resposta. Beleza? Alguém tem dúvida em relação às questões do Michael Mendes aí? Tá de boa? Tranquilo? Alguém tem dúvida? Até agora deu para entender, professor. Aí Cleia que chegou atrasado, pegou o bonde andando, como é que tá? Só pra gente dar continuidade, pegar aqui o livro, só para delinear a página que a gente tá, para vocês acompanharem. Essa de enzima, vocês podem pegar lá no livro, tem o capítulo enzima, e lá vocês conseguem tirar muito do que já foi visto, tem lá, tá? Só pegar, dar uma lida, tranquilo. Se tiverem dúvidas, é só perguntarem. Vou cancelar aqui isso. Eu vou apresentar outra página para vocês. Então, agora a gente vai falar
das energias envolvidas no processo, tá? E velocidade de reação na nível bioquímico, que tem a ver um pouquinho com a termodinâmica química, tá beleza? Então, essa atividade aí, hoje são 19. Fica para a próxima semana, prazo de entrega, tá? Vou anotar aqui. Tá, depois não esquecer de colocar para vocês. Eu vou colocar lá e aí vocês chegam a notificação. E aqui a gente vai ver um pouquinho sobre aquela primeira questão que está lá. É sobre variação de energia. Então, a ideia de você estudar a cinética de reação, seja ela a nível bioquímico, seja em relação às energias envolvidas no processo, é determinar se uma reação ela é espontânea e a possível velocidade de reação, como a gente estava vendo lá na questão da enzima substrato, que é o processo reacional, que são os fatores que vão influenciar para a produção, síntese de produto, né? Então, como é que você determina se a reação é espontânea? Você vai delinear primeiro o seu sistema, que é a parte do todo ou a parte do universo que você deseja estudar, e a partir disso, então, determinar as possíveis energias que estão envolvidas nesses sistemas. Aqui o exemplo é a entalpia, que é representada pela letra H. Ela é igual, então, à variação de energia interna, variação de energia interna, mais pressão vezes volume. Essa variação de entalpia, então, pode ser determinada pela variação de energia interna, mais pressão vezes a variação de volume, tá? Em sistemas biológicos, essa variação de entalpia, ela se tende a aproximar a variação de energia interna, tá? Porque em sistemas biológicos você tem uma variação pequena de temperatura. E essa variação pequena de temperatura, ela vai influenciar, então, diretamente na variação de entalpia, porque a entalpia sabe que ela também depende dessa variação de temperatura. E nesse caso, se essa temperatura de um sistema biológico tende a permanecer constante, então essa entalpia tende a se aproximar desse valor de energia interna. Dois fatores, então, que podem estar influenciando aí nessa variação de energia seria a energia cinética, que depende diretamente da velocidade de movimentação das moléculas, ou da energia potencial, que em alguns casos ela não vai nem influenciar quando se tratar de sistemas biológicos, tá? Vai depender muito do tipo de estudo que você empregar, mas basicamente da energia cinética. Então, existem dois fatores que você pode avaliar essa entalpia. Ela é a entalpia final menos a entalpia inicial. Isso é básico, né? Por variação. Delta. O delta diz isso. É um final menos um inicial. Beleza? Mas esse ΔH ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, quer dizer que a entalpia final foi maior que a inicial. Então a reação absorveu o calor, porque houve um aumento de temperatura, houve uma absorção de calor, é uma reação endotérmica. Se essa variação é negativa, ela é uma reação isotérmica, ou seja, a tua entalpia final é menos que a inicial. É uma reação exotérmica, ela libera calor. Houve uma variação também negativa de entalpia. Esses valores de entalpia, né, eles são
valores padrões ou tabelados. Então, às vezes, a gente não precisa nem bater cabeça com isso. Né? Você pode estar consultando os valores de entalpia, então é algo que eu não vou estar cobrando assim, que você nem tem como cobrar, que você grava a entalpia das substâncias. Né? Dependendo do estudo que a gente empregue aí, esse valor vai ser disponibilizado a modo de consulta para realizar as atividades. Então, além da entalpia, você tem a entropia, que é o grau de desordem pelo número de possibilidades. Então, ela vai ser a constante K, KB, vezes o log natural de W, que é o grau de desordem vezes o número de possibilidades, que é uma avaliação mais estatística do valor de entropia, mas esse ΔS ele pode ser maior ou igual ao calor dividido pela temperatura do sistema. Em sistemas biológicos, a possibilidade de distribuição das moléculas, você vai ter, então, esse número de possibilidades, que é a distribuição das moléculas, e a possibilidade ao espaço ou níveis de energias que estão disponíveis também para que haja esse grau de desordem. Lembrando que a desordem ela é um processo que é um processo natural, né? Então, quando essa entropia for maior que zero, você tem um sistema que ficou mais desordenado. Quando ela é menor que zero, o sistema ficou mais organizado. Então, é uma variação mais, onde assim, que a gente tem a ideia de que negativo não está certo. Mas, nesse caso, o negativo é a organização do sistema. Mas há uma tendência natural do sistema buscar esse processo de desordem. Vocês podem consultar isso também pela primeira lei da termodinâmica, né? A desordem é um sistema natural aí a ser encontrado. Por quê? Porque processos espontâneos ocorrem na direção que leva ao aumento da entropia total do universo, tá? Conforme a segunda lei da termodinâmica. Então, a desordem total do sistema, a desordem total é igual à desordem do sistema mais a desordem do entorno, que é maior que zero. E quando a gente vê que, quando ela é maior que zero, esse sistema ficou mais desordenado. Então, espontaneamente, processos desordenados levam a um aumento da entropia total do universo. É natural, como o próprio nome diz, é espontâneo. Então, uma tendência natural à desordem. Tá? Então, um processo que vai acontecer sem ser forçado. Tranquilo? Quando se fala da água, então, nessa influência da água no processo de reação e na cinética de intervenção para a reação, você tem, então, alguns fatores. Por exemplo, a água ela permite essa ligação, e a gente lembra que a água ela é o quê? Polar, né? Então, esses parceiros de ligação com o grupo água mais um grupo apolar são ligações de hidrogênio pouco variadas ao redor do grupo. Então, observa aqui no desenho que você tem as moléculas de água que não firmam ligações, né? Não firmam ligações, porque você não tem essa possibilidade de ligação, tanto pelo processo de eletronegatividade, quanto pelo processo de você ter pares de elétrons disponíveis, tudo isso vai depender do grupo apolar que você esteja estudando. Mas isso gera um maior ordenamento, você tem ali uma ordenação das moléculas ao redor desse grupo apolar e uma menor entropia. Aí a gente viu aqui que processos espontâneos ocorrem na direção que leva ao aumento de entropia. Ora, se houver uma menor entropia, pode-se dizer que isso aqui dificilmente vai acontecer uma reação, né? Seja ela espontânea. Então, é aquilo que a gente observa, por exemplo, água a óleo. Como é que a gente, então, pode usar essa lei para determinar se uma reação é possivelmente espontânea? Observa que a gente estava vendo lá, então, aquela equação ΔG, que é a energia livre de Gibbs, que pode ser representada em kJ por mol ou quilocaloria por mol, é igual à variação de entalpia, que a gente já viu, menos a temperatura aqui em Kelvin, tá? Lembra, pessoal, aqui a temperatura é em Kelvin.
Vocês lembram como que se faz a conversão de temperatura? Sim, professor. Beleza, então. Porque se a temperatura vier em graus Celsius, vocês vão precisar fazer essa avaliação, tá? Então, é uma temperatura dada em Kelvin, vezes a variação de desordem do sistema. Lembrando só que uma quilocaloria é igual a 4,2 quilojoules, tá? Então, existem duas definições. Quando essa variação de energia livre for menor que zero, é uma reação exergônica. Libera energia livre, ocorre espontaneamente. Agora pensa comigo, por que ela ocorre espontaneamente? Sendo menor que zero. Avalie a equação e diz para mim por que ela ocorre espontaneamente. É porque para correr espontaneamente, a desordem do sistema ela aumenta ou diminui? Ela aumenta. Se a desordem aumenta, essa variação de ΔS é maior, né? Uma tendência de atingir valores maiores. Então, quando ela atinge valores maiores, lembrem que o ΔS vai ser menor que, sendo maior aqui, esse negativo com um possível positivo aqui, aí vai depender, né, da variação de ΔH, mas quando ela é espontânea, esse ΔG sendo menor que zero, é porque o próprio ΔS influencia diretamente na espontaneidade, né, elevando essa taxa de proporcionalidade para um valor negativo. E um ΔG maior que zero é uma reação endergônica, que não vai ocorrer espontaneamente. Então, olha só, como é que a gente pode determinar, então, se há espontaneidade? Se você tem um ΔS, né, que seja maior que zero, o sistema ficou desordenado. Se o sistema ficou desordenado, você então tem uma espontaneidade, porque você tem um aumento na entropia. Se há um aumento da entropia, então há uma espontaneidade. Quando você aumenta essa entropia, essa diferenciação aqui vai elevar o valor, a negatividade de ΔG para atingir uma espontaneidade. Se esse ΔG for maior que zero, significa que esse ΔS não era positivo, ele tendeu a uma negatividade. E possivelmente tu teve que forçar algum fator, como por exemplo a temperatura, para que você atingisse a reatividade da reação. Até porque a temperatura ela não vai só influenciar diretamente nesse ΔH, né? Ele também influencia, por exemplo, na velocidade, na vibração das moléculas e por aí vai. Por exemplo, avalie aqui, ó, ΔG. Todas as reações reversíveis, porém, pruvato mais glucose, formação da glucose 6P mais H2O. Aí você tem aqui uma reação com ΔG positivo. Ela é espontânea ou não espontânea, essa reação? Pelo que a gente viu. Espontâneo, professor. Não espontânea. Maior que zero, endergônica, não espontânea. Menor que zero, ela é o quê? Espontânea. Essa reação, ATP mais H2O formando ADP, é a síntese de energia que a gente vai ver, é a glicogênese, que é a síntese de adesina trifosfato e adenosina, que vocês vão ver mais para frente um pouquinho aí, e a formação aí, síntese de energia através da glicose, e também tem a ver com o ciclo de Krebs, tá? E aqui também uma outra reação espontânea. Isso tudo pode ser avaliado, então, só pelo valor de ΔG. Você não precisa saber variação de entropia ou variação de ΔH, nem se houve variação de temperatura, apenas pelo ΔG que já demonstrou que essa reação é espontânea. Essa energia livre ela também pode ser determinada pela constante de equilíbrio. Tá? O teu ΔG de formação ele é menos RT vezes log natural da constante de equilíbrio. Como é que eu determino essa constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes no equilíbrio, né?
todos eles levados aos seus expoentes, que são os coeficientes estequiométricos, que nesse caso é igual a 1, por isso não aparece. Então lembrem disso. Você pode observar então que essa concentração não vai ser aqui no início. Analisa o gráfico. Reagente em vermelho, produtos em azul. Tempo e concentração. É a partir desse tracejado que atinge a constância. Não é isso? A constância é quando você tem essa duplicidade do produto formar reagente, reagente formar produto. Você tem essa duplicidade de reação. Tá? Não é aqui e nem aqui. É bem aqui. Não esqueçam disso. Então, se você vê um gráfico para determinar essa constante de equilíbrio, você vai precisar determinar então as concentrações em função do gráfico e das reações. Aqui, então, quando essa tua constante de equilíbrio é igual a 1, que o ΔG é igual a 0, né? A reação não está acontecendo ainda. Quando a constante de equilíbrio é maior que 1, a tendência, então, é que teu ΔG seja menor que 0. Porque quando você aplicar o logaritmo natural aqui, a tendência é desse valor ser menor que 0. Quando ele é menor que 1, a tendência, então, é ele ser maior que 0. Se ele for maior que 0, reação endergônica não espontânea, né? Aqui, reação exergônica espontânea, menor que 0, né? Então, significa que quando você tiver um equilíbrio maior que 1, significa, então, que essa reação espontânea, porque para essa constante de equilíbrio ser maior que 1, esse produto das concentrações, né, o produto, no caso, a multiplicação das concentrações desses produtos, é maior do que o quê? O produto das concentrações dos reagentes. Não é isso? Então, está favorecendo esse processo de formação de reagente em produto. Se acontecer o inverso, significa, então, que a constante de equilíbrio é menor que 1, é porque esse produto das concentrações do reagente é maior do que o numerador, que é o produto das concentrações dos produtos formados. Então, está favorecendo um deslocamento para reagentes. Então, é uma reação que não é espontânea. É uma reação que você força a acontecer. Por quê? Porque se ela for espontânea, ela vai acontecer de qualquer forma com deslocamento de reagente produto. Você vai deixar lá, a reação vai acontecer, o reagente vai formar um produto. Mas se há uma tendência natural de que volte a esses reagentes, é que você, então, em alguns casos, precisa forçar a reação para que ela aconteça. Então, não há uma espontaneidade. Porque se ela está voltando à ideia de que você está favorecendo apenas os reagentes, então, algo de errado não está certo. Ok? Então, pode ser determinada também ali em função do logaritmo. Ok? Apenas foi a substituição, ok, aqui da constante. Essa constante apenas foi substituída em função das concentrações, tá? Esse ΔG' é um ΔG padrão de formação que vai ser em função do ΔG0, que é o ΔG padrão de consumo, que vai ser levado em consideração as concentrações, nada mais é do que essas duas equações aqui, ó, que a gente viu, né? RT log natural, mas só que onde um depende do outro, para qualquer condição inicial. Sendo que quando esse ΔG' for igual a 0, então é uma tendência natural do sistema ir para o equilíbrio. Basicamente, você precisa, então, se atentar a essa equação, porque apenas ela vai ser delineada em função dessa constante de equilíbrio, que vai depender diretamente, então, do consumo de reagente e formação de substrato. Um exemplo, como é que ocorrem reações não espontâneas que ΔG é maior que 0? Como é que ocorrem essas reações? Como é que você acha que essas reações vão ocorrer? Porque o fato de você dizer não espontâneo é algo que não é natural, né?
algo assim que não vai exercer a naturalidade. Você precisa de alguma forma permitir que essa reação aconteça. Então, o que você acha? Alguém? Se os senhores ainda estão aí, né? Aí que fica a pergunta. Fica a questão, né? Como é que as reações não espontâneas ocorrem? Para os senhores responderem, tá? Enzimas acoplam reações. Um exemplo aplicado às enzimas. Enzimas acoplam reações endergônicas. O que é uma reação endergônica? Que ela não ocorre espontaneamente. Há reações exergônicas, que são reações que ocorrem o quê? Espontaneamente. Se elas se acoplam a reações endergônicas, então elas favorecem o quê? Esse processo reacional. Então, olha só, quando você tem, então, o processo de síntese da glicose 6-fosfato, que é a síntese de ATP, o ciclo de Krebs que a gente ainda vai ver, só um exemplo aí biológico. Resumindo, você tem o ciclo de Krebs, ele tem vários fatores aí que vão influenciar no meio, certo? Quantidade de ATP, quantidade de ADP, a glicose, enfim, mas existem padrões que são estabelecidos e a gente vai ver. Mas que também há enzimas que fazem parte. Então, como é que reações não espontâneas acontecem? A nível celular, você tem que forçar aquela reação acontecer. Forçar, assim que a gente fala entre aspas, né? Você maximizar a possibilidade de reação. O Noé quer fazer uma pergunta, pode falar. Não, professor, é só um palpite a respeito de como ocorre essa reação não espontânea, né? Provavelmente ela tem que receber um estímulo, né? Sim, isso. De natureza, de natureza externa. Como ela não é espontânea, ela tem que receber um estímulo de natureza externa, de fora, uma variação de temperatura, uma Exato. variação de pH, acredito que seja isso. É isso aí. Você tem que variar alguma constante que não favoreça essa reação. Por exemplo, a temperatura é um fator. Geralmente as reações elas são deslocadas pelo fator temperatura. No caso do biológico, que a gente viu que o ΔH se aproxima à variação do ΔU, que é a variação de energia interna, e é onde você não vai, por exemplo, eu quero que uma reação aconteça no meu organismo, eu vou fazer o quê? Eu vou botar a mão no fogo que vai acontecer mais rápido. Não, né? Ou eu vou ficar na frente da lareira que se eu tomar um remédio a reação vai acontecer mais rápido. Não vai ser assim que vai acontecer. Então você precisa de um fator, como você falou, que vai participar diretamente dessa possibilidade de deslocamento de reação. A nível molecular, a nível celular, desculpa, que a gente pode falar, na maioria dos casos são enzimas. E as enzimas, como a gente viu, também são consideradas proteínas. Então, são as proteínas que participam dessas reações endergônicas não favoráveis e elas, então, ao pegar um substrato ali que não é favorecido para ser reagido e permite essa catálise para, então, converter e favorecer uma reação exergônica, tá? Ou seja, observa aqui que em um determinado momento essa reação de glicose mais o piruvato para a formação de glicose 6-fosfato, ela é uma reação endergônica com ΔG positivo. Só que, em paralelo, a síntese de ADP mais piruvato pelo ATP é uma reação espontânea. Espontaneamente isso está acontecendo. Mas ao você fazer essa tentativa de síntese da glicose mais piruvato para sintetizar a glicose 6-fosfato, ela não é. Só que quando você faz a união da ATP mais a glicose sintetizada por uma enzima quinase, olha como acontece a reação. Ela tem um favorecimento reacional. Então,
O ΔG ele vai ser negativo por essa enzima, que é a proteína quinase, né, favorecer esse processo reacional, certo? Geralmente, essas reações isergônicas elas envolvem a quebra de compostos de alta energia, né? Então, são compostos, lá como a gente viu, o ATP, que é em AMP e o ADP, que é a adenosina monofosfato e a adenosina difosfato e a adenosina trifosfato, que são os resumos aí das siglas, elas envolvem catálise de quebras de moléculas que vão envolver alta energia, principalmente, como você pode observar aqui na lateral, nessa lateral aqui, ó, que são moléculas grandes, né? Então, por ser moléculas grandes, envolve uma grande possibilidade de envolver grandes energias. Olha só, que a adenosina é essa aqui, ó, essa molécula que vai até aqui, ó. Dá para ver aí, né? Para quem tem dúvida. Opa. Aí, monofosfato, difosfato e trifosfato, tá? Só para quem tem dúvida aí dos siglas, adenosina trifosfato, ATP, que é um grande fornecedor de energia para o organismo, a monofosfato e a difosfato, beleza? Então, esse ΔG, ele só permite saber se a reação é espontânea ou não. Ponto, acabou. É espontânea ou não é espontânea. Mas como determinar, então, a velocidade de reação? Lembram que a gente viu lá que a gente tem reações que podem ser determinadas a constante em função da velocidade de reação? Então, a velocidade ela pode ser determinada graficamente, né? Que ela vai ser influenciada também por esse coeficiente estequiométrico, que é esse valor que aparece bem aqui ó, na frente do 2A. E a gente pode determinar elas como reações de primeira ou segunda ordem. O que é uma reação de primeira ordem? Uma reação diretamente proporcional, onde você não tem coeficiente estequiométrico que vai exponenciar a sua reação. Uma reação de segunda ordem, como a gente pode observar, a única diferença é que você tem uma exponenciação. Aqui ela foi elevada ao quadrado, mas isso vai mudar graficamente a representação dessa velocidade de reação. E nesse caso aqui também uma reação de segunda ordem, porque o que acontece é que você tem mais de um reagente envolvido, então você tem mais de um fator que pode influenciar diretamente na tua reação. Olha só, lembra que a gente estava falando lá de K1 e K-1, que é aquela que vai direta ou inversa, que é lá a reação total que acontece, lembra? Quem está falando de cinética enzimática, aqui também acontece, ó. O K1 é a constante direta e o K-1 é a constante inversa. Olha, a velocidade 1, ela vai depender, então vai ser a constante vezes os reagentes. Quem é o reagente? É o A. O V-1, ele vai depender de K-1 vezes B, que é os produtos. Por quê? Porque a velocidade, ela depende de quem está participando como reagente, né? Porque a velocidade, como a gente viu lá no caso do substrato, ela depende de alguém. E quem é esse alguém? É aquele que está reagindo para formar alguma coisa. Então, nesse caso, em uma velocidade 1, quem é que está disponível? O A. Numa reação inversa, que é o K-1 ou V-1, quem está disponível para formar o A é o B. Então, alguém está disponível para fazer a reação direta ou a reação inversa. Porém, no equilíbrio, a V1 é igual a V-1. Por quê? Porque tanto a velocidade de formação de produto em reagente, de reagente em produto, são iguais, elas se igualam. Então, as velocidades também são iguais. Então, há um equilíbrio. Tá? Essa velocidade ela vai depender do estado de transição. O ponto em que há a mesma probabilidade da reação se ocorrer ou se decompor novamente no reagente. Né? Aquele gráfico que a gente viu antes. Ó. A energia de ativação, ok? Necessária para formar. Então, quanto maior ΔG ou a energia de ativação, lembre, né? A energia de ativação, a energia necessária para que a reação aconteça. É ali onde você vai ter esse estado de transição. É lá em cima que você tem um ponto máximo, né? Bem aqui, ó.
e essa variação de energia de ativação que favorece, então, os reagentes, né, favorece essa decomposição para a reação ocorrer ou o produto voltar ao início, enfim. Quanto maior a ΔG, ou a energia de ativação, menor a velocidade de reação. Professor, mas, poxa, se eu aumento a energia, a velocidade não deveria ser maior? Não. Por quê? Porque eu preciso estar fornecendo uma maior quantidade de energia e essa reação ela vai acontecer, então, de uma forma mais vagarosa em função desse fornecimento de energia. Lembrem que aqui a gente está vendo uma equação sem influência de quem? De uma enzima. Quando a enzima participa aqui desse processo reacional, o que acontece aqui? A nossa energia de ativação não diminui? Ora, se a energia de ativação diminui, a velocidade ela é mais rápida, né? Na presença de um catalisador enzimático, ela vai ser mais rápida. Por quê? Porque eu diminui a energia de ativação. Ou seja, é a energia necessária para a reação acontecer. Ora, então, quanto menor essa variação de energia, maior a minha velocidade. Eu vou ter um tempo menor para que ela aconteça, né? Então, esse sistema ele tem que apresentar uma configuração adequada para a reação ocorrer, ou seja, tem que ter o favorecimento reacional. Não adianta você, por exemplo, tentar misturar diversos reagentes que não favorecem o processo reacional e, consequentemente, se esses processos não vão favorecer diretamente, então não acontece, né? Observa aí. Então, as enzimas diminuem a energia de ativação, como a gente falou. Beleza? Por exemplo, o gráfico aqui, ele é bem genérico, né? Ele é assim, é um básico, tá? Você tem o gráfico, analisa, é isso. Se você quiser representar de uma forma genérica, de uma forma geral, é esse o gráfico. Mas nem sempre, né, o gráfico ele vai ser como está ali. Ele pode sofrer influências, tanto do reagente, quanto do meio, quanto do produto a ser formado. Então, você tem aqui, por exemplo, 4 exemplos de gráficos que podem estar sendo influenciados por diversos fatores, tá? Mas o que você tem que ver é que todos eles têm o quê? Tem esse estado de transição, tá? Se você pegar e estudar mais afinco, que não é o foco desse curso de bioquímica, mas que seria de bom grado para vocês enquanto licenciados em química, estudar os processos não vai ser a mesma coisa, porque a gente está falando de processos bioquímicos, mas se aproxima bastante para análise desses gráficos, que é estudar, por exemplo, substituições eletrofílicas e substituições nucleofílicas. Quando você estuda esse tipo de substituição, você vai aprender sistematicamente as etapas de transição para a formação desde da consumo da matéria-prima até a síntese do produto. Porque aí você tem os estados SN1, SN2, depende do processo de reação. Aí você vai ver que existe a etapa de transição, onde você tem a etapa 1, que é o encontro das moléculas, a etapa 2, que é o equilíbrio reacional, a etapa 3, que é a síntese do produto. Então, tudo isso vai influenciar nesse estado de transição. E por isso que cada gráfico pode apresentar, então, uma variação diferente, tá? Então, se você tem interesse mais afinco, é um conteúdo, assim, que eu digo, um pouquinho extensivo, por isso que não dá para trabalhar aqui, mas que se você tiver curiosidade para aprofundar aí e tiver dúvidas também, esses tipos de substituições. Tranquilo? Eu acho que eu tenho até eu vou deixar só mostrar para vocês aqui rapidinho, que aí vocês vão ter uma ideia. Já que a gente vai já finalizar a nossa aula, que já vai dar 8h30, né? Vou só ver aqui rapidinho. Tem que só que achar. Porque eu tenho um slide aqui de mecanismo de reação. Aí que você... Porque a gente está falando aqui de uma forma mais geral das ideias
de reações. E aí a gente vai. Aqui a gente finaliza a aula, né? Que é o processo de reação, tá? É os gráficos que a gente viu e blá blá blá. Beleza? Mas só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui o slide para você verificar essa situação. Deixa eu só colocar aqui. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Sim, Então, olha só. É que você vai ter que Sim. estudar dois conceitos, nucleófilo e eletrófilo, para poder entender, né? Então, porque aí quando você entende isso, você vai entender, acho que vocês já viram, teoria dos orbitais, orbital atômico vazio, o antiligante, o pi antiligante, o sigma antiligante, que é quando você tem então a distribuição dos orbitais. Então, essas reações, que são reações orgânicas que a gente está estudando lá, elas acontecem pela interação entre orbital cheio e vazio. Então, você tem orbitais HOMO e orbitais LUMOS, né? Que são orbitais de alta energia ocupados e orbitais de baixa energia não ocupados. Então, você tem um par de elétrons disponíveis e um orbital eletrofílico disponível para receber esse par de elétrons. E, consequentemente, você tem uma reação positiva, um deslocamento favorável de reação para a formação de um novo composto. Então, essas reações nucleofílicas, como eu falei, são chamadas tipo SN1 e SN2. Ela é um processo de uma etapa, a bimolecular. O nucleófilo ataca uma determinada substância, expulsando um grupo de partida. Então, a formação da ligação ocorre ao mesmo tempo que a quebra. Ela é uma única etapa, quebrou, ligou. Ela é uma reação concertada. Nesse caso aqui, ó, ao mesmo tempo em que essa hidroxila aqui, ó, tende a atacar essa região por ser eletronegativa, por ter uma determinada eletronegatividade. Então, o que acontece é que ela vai conseguir se ligar, só que ao mesmo tempo há a saída daquele Cl. Então, é uma reação de substituição do tipo SN2. Uma reação do tipo SN1 é uma reação onde moléculas do solvente atuam com o nucleófilo e, nesse caso, você tem vários fatores. Ela depende da concentração das substâncias, ela depende também dos grupos e pode acontecer também, em alguns casos, uma mistura racêmica. Por exemplo, olha só, aqui são reações mais devagar, onde primeiro você tem então a saída de um grupo que tem esse par de elétrons disponíveis. Consequentemente, uma molécula de água, que é o meio solvatado, onde tem a presença de água, esse material aqui, né, está disponível para reagir. A reação rápida acontece, onde o grupo hidroxila ataca esse carbono positivo e esse hidrogênio aqui disponível, porque ele não vai poder mais fazer essa ligação, ele vamos dizer assim, de forma grosseira, absorvido por essa molécula de água, formando um íon hidrônio. A posteriori, em um meio, esse H+, também pode atacar esse 1Br, formando um ácido brômico, tá? Então, você observa que esse mecanismo de reação SN1, ele não ocorre apenas em uma etapa. São no mínimo de três etapas para que a reação aconteça. Então, para avaliar lá aqueles gráficos de reatividade que a gente estava vendo, você também precisa saber como é que a reação acontece. Se você não tiver a mínima ideia de como isso acontece, aí também fica um pouquinho difícil de entender, né? Encaixar algumas coisas, tá? Aqui é outros conteúdos que eu não vou entrar, que não é necessário, já é de outro conteúdo, tá bom? Beleza, pessoal? Acho que deu para entender o que estava sendo explicado, né? sim, professor.
Aí eu vou postar a atividade lá para vocês, tá? E vou botar mais uma atividade em cima dessa apostila de hoje que fala das energias livres. Mas tudo em cima daquele livro, para que também não fique algo muito espaçado, assim, muito largado. Então, algo que possibilite que vocês consultem o livro e possam estar resolvendo. Beleza? No Classroom, né, professor? O livro, eu vou jogar lá a atividade, mas o livro também está lá. E caso vocês queiram consultar, o livro está lá. É só pegar e por lá estudar também, beleza? E o Beleza. que for a mais, assim, que não esteja lá, eu vou estar colocando também. Beleza? Então tá, galera. Valeu aí. E eu acho que para a semana a gente vai estar marcando. Não esqueça, semana que vem é aula normal, viu? Não é assim, não. Beleza, professor. Valeu aí. Boa noite. Valeu, Boa noite. galera. Boa noite. Tá tendo aula outro dia da semana? Por enquanto não. Quando for ter, eu vou